como estava falando, da tributação indireta do PIS/COFINS de importação, o efeito da incidência dessas contribuições é neutro devido ao regime especial de utilização de crédito presumido, que dispensa o fabricante ou importador de recolher o tributo incidente de forma concentrada ou monofásica. Tal regime é formatado de maneira a assegurar a efetiva repercussão nos preços dos medicamentos da redução da carga tributária proposta, o que beneficia o consumidor final. Do exposto, verifica-se que há na legislação pátria uma série de incentivos tributários para medicamentos. A despeito disso, o Brasil ainda apresenta uma alta tributação sobre esses bens de primeira necessidade, sobretudo no âmbito dos estados, devido à incidência de ICMS. Assim, considerando a carga tributária média sobre medicamentos, é imprescindível a redução deste imposto. Nesse sentido, a PEC sob análise tem condições de efetivamente diminuir o custo dos medicamentos no Brasil por meio da vedação da incidência tributária. Entretanto, acreditamos que a imunidade deve ser aplicada apenas aos impostos e não a todos os tributos, como pretende a PEC. Realmente, como visto acima, as exações mais relevantes são o ICMS e o imposto de importação. COFINS importação tem alíquota bem reduzida, além de ter finalidade extrafiscal de equilibrar a tributação do produto importado e do produto nacional. Por sua vez, a contribuição para a PIS/PASEP e a COFINS no regime especial não aumentam a carga tributária sobre os medicamentos. Além disso, o regime propicia a efetiva repercussão nos preços da redução dos tributos. Não podemos esquecer também que, ao estender a imunidade às contribuições sociais, estaremos retirando receita da Seguridade Social, que engloba a saúde, a previdência social e a assistência social. Ou seja, a inserção no texto constitucional de vedação da incidência de contribuições sociais sobre medicamentos tem potencial para reduzir recursos que poderiam ser utilizados na saúde. Diante do exposto, propomos a alteração da PEC para restringir a imunidade apenas aos impostos. Para tanto, inserimos a linha F no inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal. No outro giro, não podemos fechar os olhos para a atual situação da crise financeira que atravessa o Brasil. A grande maioria dos entes da Federação estão passando por inúmeras dificuldades financeiras para custear os serviços mais básicos e até mesmo a folha de pagamento de seus funcionários. O que temos visto é, na realidade, um movimento inverso à hora pretendido pela PEC. Isto é, alguns estados estão aumentando a tributação retirando benefícios fiscais e, no âmbito da União, o risco de novas exações ou aumento de tributos é quase certo, como deixou claro recentemente o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Diante desse quadro, a principal dificuldade dessa relatoria foi, no âmbito do ICMS, tentar conciliar uma medida meritória, quiçá um mandamento constitucional e com potencial de beneficiar milhões de brasileiros e de diminuir os custos estatais com medicamentos, com o problema da forte crise instalada no país. Para tanto, propomos uma norma de transição, pela qual a imunidade será de forma gradual, até atingir a sua plenitude após 5 anos. Ou seja, haverá uma redução anual de 20% das alíquotas incidentes sobre medicamentos na data de publicação da futura emenda constitucional até atingir 100% após o quinquênio, ou seja, 5 anos. Para dar a máxima eficácia à medida proposta, também inserimos na PEC norma que determina a análise por meio dos órgãos competentes do Poder Executivo Federal, dos preços dos medicamentos, de modo a verificar se a imunidade tributária adotada está realmente sendo repassada ao valor dos produtos. Portanto, a PEC em apreciação, com as alterações ora propostas, merece acolhida, pois afasta a incidência de impostos que oneram os medicamentos de uso humano. É inócua a ciência médica se muita gente ainda morre pela falta de acesso ao remédio e não pela doença que inspirou a sua alquimia e calculou a sua posologia. Nos males físicos e existenciais, se a dor é consequência, a falta de acesso ao remédio não pode continuar sendo sua causa. Por isso, todo remédio que tarda em se tornar um contraponto à dor e à morte tem seu prazo de validade vencido. Certamente, é aí que reside o propósito maior do autor desta PEC, senador Regufe:
a vida. Dizia Benjamin Franklin, em frase que se tornou proverbial, que só duas coisas são certas nessa vida: a morte e os impostos. Se não podemos eliminar nenhuma nem os outros, podemos sim diminuir o peso dos últimos e mitigar as dores da primeira. O senador Regufe, conhecido defensor dos direitos do contribuinte frente aos desperdícios e à senha tributária do Estado, revela-se também, com esta PEC, um inimigo das dores e sofrimento impostos adicionalmente aos cidadãos, que, submetidos às agruras da doença, vêm-se muitas vezes privados dos remédios de que necessitam para saná-la, ou pelo menos aliviar seus efeitos. Em face de todo o exposto, opinamos pela constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da PEC número 2/2015 e, no mérito, pela sua aprovação. Eu não vou ler as emendas, senhor presidente, mas com as emendas já aqui exaustivamente relatadas. É o voto, senhor presidente, me coloca à disposição das senhoras e senhores senadores. Muito obrigado, eminente senadora Simone Tebet. Cumprimento-a pelo brilhante parecer, aliás, característica de Vossa Excelência, e, desse modo, coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, relatório favorável à proposta com as 4 emendas que apresenta. Os senhores senadores e senadoras que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável à proposta com as emendas número 1 a 4 CCJ. A matéria vai ao plenário.